como a gente se relaciona. Eu e você, a gente se relaciona dentro das instituições de uma maneira centralizada. Vocês já ouviram isso aqui várias vezes, né? Existe uma autoridade central que garante a confiança para que essas relações elas sejam executadas da maneira correta, né? Que não haja nenhum tipo de trapaça ou que não haja nenhum tipo de descumprimento dentro desse contrato que foi executado. Então, nesse contexto, né, de interações constantes, nós nos relacionamos comprando, vendendo. Né? Eu sempre falo isso, né? Um dos primeiros contratos dentro da relação empresarial, focando bem nisso, é o contrato social. A empresa ela já surge, né, com esse contrato social. E ali ela já define quais são as regras, define qual é a marca, como essa marca vai ser protegida, como a gente vai atingir aquele público. Né? E pensar em blockchain, a gente está pensando dentro de uma rede descentralizada. Então, como que a gente vai viver no modelo centralizado, onde existe um órgão regulador, terceiras partes intermediárias, e se inserir dentro desse novo contexto descentralizado, rápido, autoexecutável, onde a gente, através apenas de consenso, confiando no sistema, pode operar. Certo? Então, assim, dentro desse sistema, como eu falei, a confiança é gerada nessa autoridade central. Já com a tecnologia blockchain, né, ela vem de maneira distribuída. Todos aqueles nódulozinhos que vocês estão vendo aí é um participante dentro da rede. O que acontece? Cada participante dentro da rede, ele vai obter as informações do nosso contrato. A partir do momento em que a gente subir na rede blockchain o nosso contrato, todo mundo que participa dessa rede, ele tem acesso a essas informações e os dados constantes ali. Aqui é importante pontuar a questão da privacidade dos dados, né? Esse é um dos desafios que ainda vão ser levantados, né, para nós, é que é apenas um código, é um número que está ali. E a gente não consegue identificar quais são os participantes. Viviane Pires Carvalho, identidade e tal. Existe um número e existem as informações ali passadas do dado. Fica registrado na rede e a gente tem conhecimento apenas daqueles dados dentro daquele código, certo? E aí o que a tecnologia blockchain ela vai trazer? Ela traz essa nova confiança, né? A partir do momento em que eu confio no sistema e deixo de confiar numa autoridade intermediária, ela não tem como ser modificada. Como é que isso funciona? Olha lá, todo mundo daquele nódulozinho está participando e está sabendo do que está acontecendo. Então, todas as organizações e as instituições, eu e você, e todo mundo que, através de consenso, participa dessa rede, né, ela traz essa confiança. A partir do momento em que eu participo da rede e através desse consenso, eu acordo aquelas regras específicas, eu não tenho mais como modificar. Tá? Então, a gente já passa aqui, mas afinal, né, o que são realmente os contratos inteligentes? Como surgiu esse termo, né, dos contratos inteligentes? Como isso vai impactar nas nossas relações todas? Nick Szabo, ele lá em 1997, ele, através desse paper, Formalizing Security in Relationships and Public Networks, ele já começava a pensar como a gente poderia, porque ele é um jurista e também é um criptógrafo, né, então como a gente poderia pegar essas informações de um contrato físico, né, e passar ela para uma linguagem de código, levantar ela na rede e que ela pudesse ser executada de forma automática sem precisar de interpretações subjetivas, ou seja, que não haveria nenhuma possibilidade de, não, agora eu não quero cumprir. Né? Não, essa palavra aqui está ambígua, vamos discutir isso. Então, ele começou a pensar isso e através disso, ele, dentro da razão, né, do livro Razão Distribuído, que é esse termo, né, Distributed Ledger, ele falou, é possível a gente fazer esse registro dentro desse livro Razão e que essas informações elas não possam ser mais modificadas, que não haja dúvida
quanto à interpretação desses dados. Tá? Então, assim, eu trouxe outras definições. Né? O Felipe Araújo, ele é um professor até aqui da casa, ele dá aula de Solidity também, de trading de moedas digitais, e nas nossas conversas ele sempre pontua: Viviane, contratos inteligentes são apenas linhas de código que são executados de forma automática. Para mim não é um contrato. Agora, eu posso, junto com você, determinar que tipo de contrato eu posso fazer. A nossa legislação, ela permite isso. Apenas nós temos que tomar cuidado com a ilicitude do objeto. Né? Tudo aquilo que for ilícito, a gente não pode acordar. Mas não existe uma forma, né, definida. Se não existe uma forma definida, eu posso, de qualquer maneira, acordar com você e como vai ser esse contrato. A não ser que a legislação, então, determine, né, qual o tipo de forma para aquela relação. Aí sim eu tenho que seguir o que a legislação determinar. Caso contrário, não. Então, assim, é possível nós conceituarmos, né, contrato inteligente. É contrato? É. Dentro do mundo jurídico, nós podemos dizer, porque eu acordei com você e eu quero que esse contrato seja executado dessa maneira. Tá? A Primavera de Felipe e o Aaron, eles são estudiosos de Harvard, tem um paper bem famoso, né, e ela já faz um tempo, ela diz, bem, smart contract represent the implementation of a contractual agreement whose legal provisions have been formalized into source code. Então, aqui ela já, né, tira todas essas dúvidas que, porventura, a gente pode ter, de que, realmente, um contrato inteligente é a implementação, né, desse acordo do contrato, formalizando, então, todas aquelas regras dentro daquele código. Tá? De maneira, assim, bem simples, para que vocês possam entender como funciona o contrato inteligente, o Nick Szabo, então, ele deu como exemplo a máquina de refrigerante. Né? É muito simples. Então, o que ele diz? Ali tem uma quantidade de bens específicos, tem um software que está dentro daquela máquina, ele está gerando, eu vou colocar códigos específicos dentro dele, e a partir da implementação das condições, ele se executa de forma automática. Então, se eu coloco lá o dinheiro representado que está no produto que eu quero, e aperto, né, o botãozinho eu quero Coca-Cola, a máquina vai entender. Se você apertar Coca-Cola e inserir esse valor, eu tenho de forma automática entregar essa propriedade para você. Então, ele se executa de forma automática, é muito simples. Esse é o exemplo mais simples que a gente pode entender do que é um contrato inteligente. Tá? Então, como a gente, no mundo jurídico, vai trabalhar isso? Será que como é que o advogado vai falar, não, agora eu tenho que aprender código? Eu tenho que... Não. Porque até a linguagem dele, ele é uma lógica formal. A gente tem como, para algumas situações, entender, mas sempre dentro dessa nova economia, que é de compartilhamento, de cooperação. Todos vamos trabalhar juntos para que isso aconteça. Em algumas palestras que eu já dei, eu sempre falo o exemplo, assim, antigamente, quando iniciou os sites, a gente não tinha nem ideia de como fazer um site, sempre tinha que contratar um programador. Né? Hoje em dia, você já tem algumas plataformas que você mesma pode ir lá pagar, como o Wix, e você montar o seu site e está fazendo. Acredito eu, e confio que no futuro próximo, isso pode acontecer também com a linguagem dos contratos. Tá? Então, vamos fazer uma pequena diferença agora entre contrato eletrônico e contrato inteligente. A gente vai, será que é igual? Não. Né? O contrato eletrônico são esses contratos que a gente tem na rede e que a gente apenas aceita, a gente nem lê. Né? Baixa um aplicativo, lá eu aceito, clico ali e ele praticamente representa, né, toda o contrato físico. Né? A gente nem lê muito esses contratos mesmo. Né? Já os contratos inteligentes, como eu falei, eles são códigos onde a gente vai ter essa linguagem de lógica, se isso, então, aquilo, sempre, dentro desses nodozinhos, como você está vendo nessa carreira aí, que é dentro do bloco, e ele vai se executar de forma automática. Então, hoje, representando essa rede distribuída, a gente se vê nesse contexto aí. Então, está eu, você, empresas e consenso.
cada bonequinho desse representando uma pessoa está inserida dentro da rede e em consenso. Cada pessoa dessa representa um nozinho, com informações, com vontades. Então, a partir do momento que eu transaciono dentro dessa rede toda distribuída, todo mundo fica sabendo. Tá? Trazendo para o nosso mundo aqui, um exemplo muito simples, como é que... mas Viviane, como é que eu posso fazer um contrato inteligente, né, entender melhor isso? Vamos pensar no campeonato de futebol, na Libertadores agora que, né, tivemos aí o Grêmio, e eu combino com você que o Grêmio vai ganhar e vou te pagar R$1.000 se o Grêmio ganhar. Fiz essa aposta com você, apertei a mão, falei, beleza, feito. Passou todo o campeonato e o Grêmio ganhou. Aí eu chego para você, e aí, me dá meus R$1.000. Pô, olha, realmente, eu não sei. Se a gente tivesse traduzido isso dentro de um contrato inteligente, implementando as condições, levantando isso na rede, a própria rede blockchain iria, né, dentro da inteligência dela, ia saber que o Grêmio foi campeão e que, de forma automática, então, já estava lá que deveria liberar aquela quantia para mim ou para você, quem ganhou. Tá? Agora, trazendo um outro exemplo mais do nosso contexto, é a venda de um carro. Tá? Então, assim, hoje todo mundo sabe que para a gente comprar um carro, nós precisamos de vários intermediários. Então, tem lá o Bob e a Alice transacionando com um contrato, há uma autoridade central verificando a validade desse contrato, verificando se a Alice realmente tem o dinheiro para pagar ou não. Ela paga o dinheiro, depois que o Bob recebe a transferência, aí ele vai lá e transfere tudo. Tá? Como é que isso ficaria? Como é que a gente pode pensar isso de uma maneira inteligente através de um contrato digital? Tá? Bob e Alice vão ser representados por chaves públicas, conforme você vê ali, 1 e 2, tá vendo? Bob tem uma chave pública que representa o endereço dele, e o carro também tem uma chave pública que representa a propriedade desse carro, que está lá na garagem. Então, Bob ele vai botar o carro na garagem e vai lacrar aquilo com aquela chave pública ali. A partir do momento, vocês olham ali no número 1, Smart Contracts, né? Se Bob receber 20 mil euros, né, de forma automática, ele vai transferir dentro da rede, porque todas essas chaves já estão dentro da rede, passa para a Alice. A Alice, então, a partir do momento é verificado dentro da rede ali a validade dessa transação, se a Alice realmente, o dinheiro estava ali, se as chaves estão ok, tudo dentro da rede, e aí verificada o nozinho ali para passar para o outro nó, ela vai lá e retira o carro. Então, não existe nenhum tipo de outro intermediário. Mas eles vão ficar como a gente vai entender que ela passou, a propriedade passou. Porque ela está dentro da rede. Não tem como ninguém roubar esse carro hoje, porque aquela chave, a única detentora da chave é a Alice, não mais ninguém. Mas, nesse exemplo, a gente vai ter que trazer para dentro da rede os órgãos públicos, porque vai ter que, de uma certa... vamos pensar assim, vou trazer para dentro da rede os órgãos públicos, que vai também participar disso. Tá? A plataforma hoje mais importante de fazer contratos inteligentes é a Ethereum. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos da linguagem Solidity, JavaScript, quem tiver conhecimento disso, pode começar a programar diversos tipos de contrato. Essa rede é pública, então quem é entusiasta pode pegar isso. Então, quais são os desafios e desvantagens que a gente tem dentro do uso dos smart contracts? Primeiro é a mutabilidade. Eu não tenho como modificar mais esse contrato. Então, se eu quiser fazer um aditivo nesse contrato, eu não tenho como mais fazê-lo. Então, eu tenho que refazer, eu tenho que fazer um novo contrato. Não é como se agora vamos fazer um aditivo, não, um prazo determinado, e eu quero continuar a relação. Não, vou ter que fazer um novo contrato com novas regras e tal. Existem muitos bugs. Por exemplo, se esses bugs são errozinhos e o contrato ele não é levantado, ele já nasce com algum tipo de erro e essa execução automática ela não é feita. E aí, como é que a gente vai proteger
as partes dentro desses bugs, né? Como a gente vai fazer isso? Aí vem a questão da perícia. Será que nós teremos que fazer contratos inteligentes já inserindo uma cláusula com arbitragem, né? Já determinando quem é o árbitro que vai levantar o problema ou solucionar o problema? Como vai ficar a questão da regulação de tudo isso, desse novo modelo que nós estamos nos inserindo, né? Esse exemplo do Carrefour é muito legal, porque ele traz, né, ele faz a rastreabilidade dos alimentos. Eu trouxe ele para falar a questão da segurança em toda essa cadeia, né? Verificando desde lá do início do produto até chegar no mercado, você consegue rastrear esse alimento. E aí qualquer problema que tenha, você pode identificar de quem é a culpa. Então você já soluciona conflitos assim de forma muito mais rápida que antes. E aí no DevCon, o que aconteceu? Esse menino é daqui, é brasileiro, ele ganhou esse prêmio, né? Ele desenvolveu um contrato inteligente que fraudava uma ICO. E aí ele permitia então que esse emissor roubasse, né, entre aspas, o dinheiro dessa ICO. Esse é um exemplo simples de como a gente poderia resolver isso dentro do mundo jurídico, né? Porque no contrato ele está ok, mas ele cometeu uma ilicitude. Então nasce hoje um novo direito, né, que é essa Lex Criptográfica, como nós, inseridos dentro dessas organizações descentralizadas, com consenso, vamos ser regulados. Se o órgão estatal vai ter ingerência sobre a nossa vontade, dentro dessas organizações ou não. Tá? E o futuro dos contratos, a gente ainda não vai saber como vai ficar, né? Será que vamos chegar a essa imagem aí, engraçadinha, né, que dizendo contratos, né, escrevendo com palavras, ninguém vai entender, né? Então, o decorrer aí da história a gente vai ver. Muito obrigada, e qualquer dúvida eu estou à disposição.